Essa é a contradição inexplicável da Bíblia? Bom, pessoal, esse vai ser o tema do vídeo de hoje. Como vocês podem ver, temos aqui um texto que aparentemente se contradiz e eu quero trazer uma resposta sobre essa questão, beleza? Algumas pessoas falam que não tem resposta para esse texto e aí a gente vai analisar se de fato não tem, né? Bom, o texto de Gênesis 46, 27 diz o seguinte: E os filhos de José, que lhe nasceram no Egito, eram dois. Todas as pessoas da casa de Jacó que vieram para o Egito foram 70. Então vamos marcar isso aqui, ó, tá? 70 pessoas, beleza. Quando lemos Êxodo capítulo 1, versículo 5, fala a mesma coisa. Todas as pessoas, pois, que descenderam de Jacó foram 70. Beleza, 70. Quando olhamos para Atos 7,14, temos aqui um problema, porque Estevão, que está narrando essa parte, ele diz: Então José mandou chamar a Jacó, seu pai, e toda a sua parentela, isto é, 75 pessoas, como vocês podem ver aqui, né? 75 pessoas. Afinal, foram 70 pessoas ou 75 pessoas? Como explicar isso? Bom, antes que eu comece a comentar sobre este assunto, peço que você se inscreva neste canal se você não é inscrito, deixe o seu like, compartilhe se você puder e quiser. Caso você tenha interesse de fazer um curso de grego do Novo Testamento, aqui você pode pegar o meu contato, né? Aqui está o meu número, certo? Aqui, ó. Essa aqui é a minha página, tá? Exegese Bíblica lá do Instagram. Então, caso você queira seguir, o link está aqui na descrição. E aqui está o meu contato, caso você queira se comunicar comigo. O meu curso de grego ele vai do nível básico ao nível avançado. E também temos um curso de hebraico. Só que o curso de hebraico está aqui neste canal. Aí você tem que assinar a opção aqui de ser membro, tá? Então quando você clica, você tem três opções. Opção 1, R$5, opção 2, R$20. Então essa segunda opção é a opção onde está o curso de hebraico, beleza? E a opção a primeira, né, que custa apenas R$5 mensais, você tem acesso também a conteúdos exclusivos, tá? Que eu estou postando aqui no canal apenas para os membros. E quem assina o nível 2 por apenas R$20 já tem acesso ao conteúdo do nível 1 também, beleza? Então é isso aí, vamos lá. Não posso deixar de mencionar a minha matéria de crítica textual do Novo Testamento. Essa aí, caso você tenha interesse, é só você falar comigo, beleza? Ela tem 232 páginas, né? Eu acho que mais de 100 páginas foi só sobre variantes, só sobre discussões, né? Ali dentro do Novo Testamento. Então, caso você tenha interesse, é só falar comigo, beleza? Então é isso aí, vamos lá. Bom, pessoal, vamos aqui avaliar algumas questões, tá? Primeiro vamos aí entrar na questão do texto do Antigo Testamento, né? Usando o texto grego, que no caso é a Septuaginta, né? Como vocês podem ver aqui, que eu tenho ela em mãos, e também o texto hebraico, certo? Isso aqui da Bíblia Estudgartense, que é o texto hebraico mais usado, né? Bom, o que acontece? Como vocês podem ver, aqui em Atos, capítulo 7, versículo 14, né? Estevão, que está narrando esse texto, observe que Estevão aqui, ó, ele usa essa expressão aqui, ó, tá? Vou até marcar aqui para ficar bem frisado, né? Aqui é o hebdomeikonta pente. Essa palavra aqui é 70 e pente é 5, 75. Quando olhamos para o texto da Septuaginta de Gênesis 46, 27, olha o que temos aqui. Vou até marcar aqui para vocês verem, ó, certo? A mesma coisa que está lá em Estevão, né? Hebdomeikonta pente, ou seja, 75 pessoas. Quer dizer, a Septuaginta ela traz 75 pessoas. Então, quando você olha para o texto grego, ele não tem nenhum problema, né? Ele está em conformidade com aquilo que Estevão está falando. Quando olhamos para Êxodo 1:5,
aqui, ó, olha o que ele cita. Ele coloca o penter aqui, certo? Que eu estou frisando. E aqui ele coloca o 70, ou seja, também fala 75, tá? Então, tanto o texto de Gênesis 46, 27, quanto Êxodo 1:5 na Septuaginta, eles falam 75. Lembrando que a maioria ou a grande parte das citações do Novo Testamento foram citações da Septuaginta, certo? Sendo assim, Estevão muito provavelmente ele estava citando a Septuaginta. Quando olhamos para o texto em hebraico, deixa eu baixar aqui um pouquinho, tá? Para vocês verem aí, ficar melhor, né? Aqui o texto em hebraico de Gênesis 46, 27, ele usa essa expressão aqui, ó. Deixa eu frisar ela aqui, tá? Para a gente avaliar. Essa expressão aqui em hebraico, o que acontece? A expressão hebraica, essa aqui que está em amarelo, né, que é o Shivim, essa expressão é 70. Então ele não fala 75, fala 70. Então aqui temos uma questão de variação textual entre o texto grego e o texto hebraico. Lembrando que o texto grego, né, que é a Septuaginta, que é uma tradução do texto hebraico, só que vale lembrar que muitas pessoas acham que a Septuaginta ela veio desse texto hebraico aqui, e não, ela não veio desse texto hebraico aqui. Tudo indica, por todas as evidências documentadas que nós temos em relação à Septuaginta e o texto hebraico, esses dois textos aí que estão na tela, eles vieram de fontes diferentes. Por quê? Porque quando você pega os dois manuscritos de Qumran em hebraico, nesses textos aí, eles concordam com a Septuaginta, ou seja, falam 75 anos. Então você tem tanto o texto de Qumran quanto o texto da Septuaginta falando 75 e não 70. Lembrando que esse texto hebraico aqui, que está aqui na tela, ele é do período medieval, lá do ano 1000 depois de Cristo. E a Septuaginta que nós temos mais antiga é do século 4, certo? Então essa Septuaginta aí, ela tem apoio em outro texto grego ou em outro texto hebraico, né? Então aqui você tem o apoio da Septuaginta falando 75 e você tem o apoio de manuscritos de Qumran e você tem também a citação de Estevão, né, que ele cita ali 75 pessoas. Só que as pessoas acham que a Septuaginta ela é uma tradução desse hebraico aí, e não é necessariamente isso, tá? Muito provavelmente houve um texto diferente do hebraico, ou seja, dois textos distintos, um mais longo e um mais curto. Por que dizemos isso? Simplesmente porque em muitos livros do Antigo Testamento, né, quando fazemos comparações dos manuscritos de Qumran com os manuscritos da Septuaginta, eles estão em concordância, discordando do texto massorético. Então você vai encontrar muitas leituras que os textos de Qumran eles são menores ou às vezes maiores em concordância com a Septuaginta, discordando do texto massorético, certo? Então a Septuaginta ela é muito importante quando a gente vai avaliar algum texto do Antigo Testamento, porque ela pode refletir um texto hebraico diferente desse texto hebraico que nós temos aí. Bom, dito isto, a Septuaginta nesses dois textos fala 75 anos e Estevão concorda. Então, muito provavelmente Estevão citou a Septuaginta. Só que tem outro detalhe que é muito importante aqui. Qual é o detalhe? É possível que os dois textos, tanto hebraico quanto grego, estejam corretos. Por quê? Porque a contagem ela pode ter sido feita de forma diferente. Vamos ver? Vejam só isso aqui, ó. Aqui em Gênesis 46, 26 fala o seguinte: todos os que vieram com Jacó para o Egito, que eram os seus descendentes, preste atenção nisso aqui, ó, que eram os seus descendentes, fora as mulheres dos filhos de Jacó, todos eram 66 pessoas, certo? Então aqui ele está falando dos seus descendentes, beleza? Aí entra o versículo 27.
e os filhos de José que lhe nasceram no Egito. Preste atenção, esses filhos aqui de José, eles nasceram já no Egito, que eram 2 almas. Então eu tenho 66 com mais 2, 68, com mais José, 69, e o próprio Jacó, 70. Então todos eles vieram do Egito, a família inteira foram 70. Só que observe que Gênesis 46, 26, ele colocou de fora as mulheres dos filhos de Jacó, certo? Agora veja que Estevão, quando ele faz a citação, ele diz, ó, José mandou chamar Jacó, seu pai, e toda a sua parentela. Toda a sua parentela. Isto é, 75 pessoas. Ou seja, se eu tenho aqui num texto de Gênesis 46, 26, 66 pessoas, como está aqui, ó, vocês podem ver aqui, certo? Aqui, ó, 66 pessoas. Se eu tenho isso aqui, ele deixou de fora quem? As mulheres dos filhos de Jacó. Então, as mulheres ficaram de fora. É provável que Estevão ele está citando as 66 pessoas, mas as 9 mulheres dos filhos de Jacó, já que 2 tinham morrido antes, né? Então ficaram 9. Eram 11, 2 morreram, ficaram 9. Então 66 com 9, 75. Então perceba que Estevão ele diz e toda a sua parentela. Isto pode incluir na mente de Estevão as mulheres, porque as mulheres faziam parte da família de Jacó. Então se eu contar as 66 mais as 4 pessoas aqui, vai dar 70. E eu tiro as mulheres. Estevão ele pode estar mencionando as 66 pessoas daqui, mais as mulheres que também faziam parte ali da casa de Jacó, porque eram esposas dos seus filhos. Então 66 com 9, 75. Então é possível também que os dois textos estejam corretos, apenas fizeram uma citação de forma diferente. Em um texto eles usaram todo mundo e em outro texto eles especificaram, certo? Fora as mulheres, certo? Então existem aí essas duas questões para a gente trabalhar dentro desse texto. Ou seja, esse texto não tem nenhum problema com o Novo Testamento, porque se você ligar a Septuaginta com o Novo Testamento, acabou, ambos falam 75, ou seja, está contando todo mundo. E se você pega, por exemplo, a Bíblia, tem uma tradução aqui até, ó, vou até mostrar a vocês. Deixa eu pegar aqui. A Bíblia BTX, essa aqui, ó, essa tradução aqui, em Êxodo 1:5, ela usa a Septuaginta, ou seja, ela fala 75 pessoas em Êxodo 1:5, né? É uma Bíblia que foi aí traduzida recentemente aqui no Brasil, né? E ela usa muito a Septuaginta. Então é uma Bíblia interessante para análise do Antigo Testamento. Beleza? Então é isso aí, pessoal. Eu vou ficando por aqui. Espero ter ajudado vocês com mais um conteúdo. Deus abençoe a todos e até o próximo vídeo.